Olá pessoal, estamos aqui no episódio número 10 e hoje eu estou com o Felipe Cruz. O Felipe é carioca, empreendedor, é cientista de dados com mais de 15 anos no mercado de tecnologia e mestrado com foco em aprendizado de máquinas. Ele é escritor com um livro publicado e atualmente é residente em Berlim, na Alemanha. Felipe, um prazer enorme falar com você, muito obrigado por se juntar a gente hoje. E a minha pergunta de abertura em geral para as pessoas é como é que foi o teu começo? Como é que você acordou um dia assim e falou, pô, esse negócio de programação é para mim e eu quero fazer isso? Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho. Bom, olá, todo mundo que está ouvindo. Queria agradecer primeiro, Marcelo, pelo convite. É sempre bom quando a gente pode contar um pouco da nossa história e, enfim, da experiência, da onde que a gente veio, para onde que a gente vai e, de repente, contribuir um pouco com as novas histórias aí que estão sempre acontecendo. Respondendo a sua pergunta, cara, eu consigo voltar até a minha adolescência, assim, meu primeiro contato com a programação foi através do Mir. Muita gente provavelmente não conhece, cara, mas era um programa de bate-papo que era muito popular, não sei, nos anos 90 ali, de 95 a 2000 talvez. Tinha essa rede de bate-papo, IRC, e no Brasil tinham alguns servidores, eu conectava muito no servidor, na rede de servidores, chamada Brasnet. O Mirk ele oferecia algumas customizações através de uma linguagem de programação que existia dentro ali do Mirk. Então, você conseguia, por exemplo, criar um código que expulsava um usuário do bate-papo se ele falasse um palavrão, ou se alguém postasse determinada mensagem, você conseguia executar determinada ação. Depois veio uma coisa semelhante a um VB, que você conseguia construir interfaces e tinha uma biblioteca para desenhar coisas também. Eu cheguei a criar alguns scripts de Mirk, publicar na internet, assim, tinha até usuários, cara. O número até bom de usuários, assim. E esse foi o primeiro contato que eu tive com programação, que era essa linguagem que tinha de programação dentro do IRC. Depois, por causa dessa influência do Mirk, eu comecei já navegava na internet e tal. Cara, eu não sei, comecei a me interessar pela questão da programação, assim, fora do ambiente do Mirk, né? E comecei a estudar um pouquinho de Perl. Eu lembro que uma vez eu fui no centro do Rio, comprei um livrinho ali para aprender sobre programação, aquela coisa muito sem fundamento nenhum, né? Você só vai meio que aprendendo ali a executar algumas ações. E aí eu lembro que já de 14 para 15 anos eu consegui criar um projetinho no SourceForge, que era o Deep Perl, que era você conseguir executar códigos Perl dentro do HTML semelhante ao que o PHP já fazia na época. Era uma implementação ali ingênua, né, cara? Uma coisa muito assim de quem não sabia muito bem o que estava fazendo. Mas desde aquela época eu já sabia que eu queria programar, criar programas de computador. Depois eu criei um livrinho de C, comecei ali o C completo e total, comecei a ler ali e obviamente atingi ali algumas barreiras ali do meu entendimento, ponteiros e tal, uma coisa que ainda para mim era muito complicado naquele momento. Mas aí naquele momento assim, eu falei, bom, então vou fazer uma faculdade de informática, que foi o curso que eu fiz, o bacharelado em informática. Eu falei, bom, na faculdade agora eu vou estudar com mais seriedade. É isso. Então foi meio que vim por causa do Mirk, dos scripts que você podia criar para Mirk. Ali foi a primeira vez que eu criei assim programas, funções, pequenos algoritmos ali. Foi ali que eu descobri meio que a magia da programação. Muito bacana isso, né, cara? E você, com bate-papo, né, que você falou, que é uma ferramenta, você começou a se interessar, você começou a ter contato com outras pessoas, começou a criar os seus scripts, né, para você melhorar, aumentar a funcionalidade que você tinha lá no bate-papo. E você mencionou uma coisa que você foi, curiosidade minha aqui, você comprou falou que foi no centro do Rio comprar um livro de programação, foi na Ciência Moderna, por acaso, não?
Cara, foi exatamente na ciência moderna, uma referência, né, cara? Assim, é uma aproximação aqui, mas digamos que isso aconteceu meio que por volta de 1997, 98. E não tinham tantas livrarias assim com livros sobre programação e a ciência moderna era uma referência. Depois eu posso até mencioná-la de novo. Comprei outros livros sobre Java lá quando eu entrei no mercado trabalhando com Java. Então foi, cara, a primeira livraria. Assim, nunca vou esquecer. Provavelmente você comprou livros lá, por isso que você lembra dela também. Exato. Eu me lembrei bastante da ciência moderna, né? Porque uma época eu ia com frequência lá, como você falou, os livros não tinha uma livraria para todo lado. Você não tinha a internet na época que eu comecei com a quantidade de materiais que você tem hoje em dia, entendeu? Então, o que eu fazia, a ciência moderna, ia lá, olhava livros, revistas e abria. Não tinha dinheiro para comprar, lia lá mesmo. Então a gente tem que ter essa referência. Acho que faz parte de todo mundo que foi assim, década de 80, década de 90, tem algum referencial. Todo mundo que é do Rio, né, tem alguma uma conexão lá com ter comprado o livro na ciência moderna ou lido alguma coisa lá e aprendido dessa forma aqui. E outra coisa bem interessante que você mencionou também é a tua transformação, que você começou como hobbyista, fazendo umas coisinhas ali no programa de bate-papo. Você comprou um livro, você começou a ver coisas mais complicadas, ponteiros e tal, e você resolveu entrar numa faculdade. Você achou que a faculdade seria interessante. E se você olhar nos grupos de programação, as pessoas estão sempre se questionando assim, pô, eu devo fazer faculdade? Conta um pouquinho pra gente da importância que a faculdade teve para você, o que, que você aprendeu, o que, que você achou que foi ter tido a oportunidade de fazer a faculdade, e o que, que isso trouxe para você na sua carreira? Bom, é uma pergunta muito boa, assim, difícil de responder, porque a partir de um determinado momento assim na minha carreira, na minha vida, eu nunca quis meio que emitir algumas opiniões que de alguma forma as pessoas pudessem se sentir limitadas ali pelo que eu estaria falando nesse sentido. Mas eu vou tentar trazer uma visão muito neutra assim sobre a faculdade. Primeiro, assim, a faculdade é meio que dada ali o meu background ali de classe média ali no Rio de Janeiro, é uma coisa que faz parte do seu imaginário, né? Minhas irmãs fizeram faculdade, eu também fui buscar uma faculdade. Minha mãe fez, meu pai não fez. E aí, mas assim, já para minha geração já era meio que uma coisa esperada fazer. Até um determinado momento na minha vida, eu tinha a ideia de fazer engenharia mecânica, mas depois dessa experiência com o IRC, que eu falei, bom, eu quero programar, e aí fui pesquisar e falei, bom, tem esse curso aqui de ciência da computação e informática, na época. Assim, a faculdade foi uma experiência muito enriquecedora. Assim, o curso mudou muito da época que eu fiz para hoje. Hoje, se você for na PUC Rio, que foi a minha faculdade, já tem o curso de Sistemas de Informação e o curso de Ciência da Computação. Na minha época, era de alguma forma ali o fio da coisa era uma coisa de sistemas de informação, mas você também tinha que estudar coisas mais formais, a teoria, autômatos, linguagem de programação, inteligência artificial. Naquela época, você tinha que fazer algumas disciplinas matemáticas. Era um processo ali que eles estavam ainda desenvolvendo até chegar na divisão de cursos que ele tem hoje. Mas o que eu tiro como maior aprendizado da graduação é você ter contato com os fundamentos da área. Obviamente, quando você vai para o mercado, você tem que aplicar e resolver problemas. E muitos problemas você resolve sem necessariamente saber ou dominar os fundamentos. Mas os fundamentos, eles te dão uma visão ampla do que você está fazendo, até com o código que você está escrevendo. Então, você saber como funciona um computador, a memória RAM, o disco, qual a diferença de um acesso para a memória RAM para o disco, o que acontece quando você compila um código, ele vira assembly, porque o processador só sabe executar um número limitado de instruções. Então, tem alguma coisa ali que converte a linguagem ali de alto nível para um código binário, que é executado no processador. Você ter noções de design de algoritmos, o que é uma busca binária, algoritmos de ordenação, por que
eles são diferentes, o que é a complexidade de um algoritmo, impacta muito o tempo de processamento, saber um pouco de redes de computadores, bancos de dados, até no caso, né, a gente estudava cálculo 1, cálculo 2, probabilidade estatística. Também no curso que eu fiz tinha um pouco de administração de empresas, empreendedorismo, ferramentas do Unix. Assim, era bem variado, autômatos, distribuição e concorrência, dado uma perspectiva mais formal, né? Semáforos e barreiras. São coisas que enriquecem um pouco o seu canivete ali de ferramentas quando você está resolvendo alguns problemas e quando as ferramentas ali do dia a dia elas não estão entregando ali o que você precisa, ou quando você precisa ter uma visibilidade um pouco mais apurada do que está acontecendo. Obviamente, hoje em dia, você pode ser um excelente profissional de mercado sem necessariamente passar pela graduação. Mas acho que, como contrapartida, exige também você estudar um pouco dos fundamentos. Você pode comprar um livro de algoritmos ali, ler, fazer alguns exercícios, entrar num site de desafios e resolver alguns problemas e entender por que, em alguns casos, você cria um algoritmo que resolve o problema no limite de tempo proposto e por que, em alguns momentos, você cria um algoritmo, sei lá, quadrático ou cúbico, que não resolve o problema dentro do limite de tempo exigido. O conhecimento acadêmico, ele te dá isso. E você pode adquirir esse conhecimento sem necessariamente ir para uma faculdade. Não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Eu conheço excelentes desenvolvedores de software que não fizeram graduação, mas eles também exercitaram as suas capacidades em dojos, de outras formas. Então, eles tiveram contato com pessoas que estudaram conteúdo mais acadêmico, mais formal. Então, no fundo, cara, para mim foi importante porque eu acho que eu fui para o mercado já tendo isso, que obviamente quando você completa uma graduação, você entre aspas, obrigado a ter que estudar algumas coisas, e você acaba meio que concentrando essas coisas que você é obrigado a estudar naqueles 4 anos, e aí, quando você sai, na teoria, você está preparado para resolver os problemas ali que o mercado vai te entregar, ao ponto que se você não fizer a faculdade, você vai ter que estudar em algum momento. Não existe ser um bom profissional na área de software sem estudo. Isso é uma coisa que realmente eu posso dizer que tranquilamente não existe. Todo mundo vai ter que estudar bastante e não é só o estudo também, acho que é a prática, né? Porque é uma área muito prática, tem muita coisa que você só aprende errando, tem muita coisa que você só faz um design bom depois de ter feito muitos designs ruins e aprendido por que eles eram ruins e agora você sabe fazer um design bom. Tem muita experiência prática, obviamente, mas tem um conjunto ali de fundamentos que são importantes. Talvez eles não sejam essenciais para você começar na carreira, mas a partir de um determinado momento pode ser que eles sejam gaps que você tenha que correr atrás. Interessante você falar Você fez uma comparação aqui entre você ir para a faculdade e você não ir para a faculdade, mas o ponto comum é você tem que ter o fundamento. Não adianta começar a construir a casa pelo telhado, né? Você não vai começar a trabalhar com inteligência artificial sem você ter os conceitos básicos do assunto. E sem você entender um pouco de programação, sem você entender o que é estrutura de dados. É interessante que os dois caminhos que você discutiu aqui, o comum é, você pode ter o caminho da faculdade, que vai te dar isso, você pode ter o caminho de estudar por conta própria, mas como você mesmo falou, você vai ter que estudar de qualquer forma e você vai ter que se concentrar em ter os fundamentos da coisa, senão você vai ter dificuldade em evoluir. E, Felipe, saindo um pouco aqui da faculdade e voltando para o profissional, você fez a faculdade e tal, e você entrou um pouco no caminho do Java, e numa determinada hora você entrou para o Python, e você contou para mim anteriormente que você começou como acionista minoritário já no negócio, né, que existe até hoje. Conta para a gente um pouquinho como é que foi essa entrada assim no Java, e depois você falou, pô, eu vou para o Python, e você que já começou a empreender, já
entrou na sua primeira empresa como acionista minoritário. Conta pra gente um pouco sobre essa experiência nessa área toda aí. Beleza, cara. Assim, no fundo, então, eu fiz a faculdade, aí na faculdade eu comecei arrumei um estágio numa empresa na época chamada Blá, que era uma empresa da TIM, que fazia o carro-chefe da empresa era um bate-papo via SMS e download de ringtones. Então, né, na época, assim, hoje para o jovem de 20 anos, o que é um ringtone, né, cara? Assim, para a gente era uma coisa legal, assim, que dava muito dinheiro para a empresa. E aí eu comecei, eu lembro que na minha época acabava que o que você tinha muito de possibilidade profissional era você acabar escolhendo um caminho ali entre Java e .NET, e eu escolhi o caminho Java, e aí fui para o mercado, arrumei esse estágio. Nesse estágio, cara, minha função, basicamente, cara, era assim, fazer meio que um envio em massa de SMS para promover ringtones. Nem programava, cara. Hoje, quando eu vejo um estagiário programando, eu falo, pô, meu primeiro estágio, nem programável tinha direito. Era um negócio meio operacional ali, de rodar umas queries no banco de dados e montar uns scripts ali. E aí, depois do primeiro estágio, eu fui para uma outra empresa como estagiário também. Aí tive a oportunidade de começar a programar ali com Java, JE. Eu comprei meu primeiro livro de Java, focado em J2EE na época, hoje é o JE, mas era o J2E. E JB ainda era uma coisa que naquele momento ele estava assim, em evidência, trabalhando com WebSphere, WebLogic, que eram servidores de aplicação que eram muito populares ali. Depois fui trabalhar com Tomcat. E aí trabalhei algum tempo com Java, basicamente ali de uma back-end, um pouco de front-end, porque não tinha essa divisão, sei lá, vamos datar aqui, de repente, 2005, 2006, não tinha muito essa coisa da divisão do front-end, back-end. Você pegasse um framework web, Java, o Struts, que é um muito famoso, muita gente vai lembrar, você tinha ali as tags para fazer o front-end, e você tinha também todo o framework para escrever o código ali de back-end. Então você meio que era um full stack ali, tinha que resolver tudo, né? E aí trabalhei com isso por um tempo, e aí mudei de empresa, comecei a fazer software para B2W, numa empresa que depois chamada Ideais, que foi adquirida pela B2W. E em um determinado momento, por ali, eu fui dar uma consultoria de Enterprise Service Bus, que era um produto ali da empresa que fazia o WebLogic. Só que chegou um determinado momento ali que a profissão ali, ou as coisas que eu estava resolvendo, elas não estavam me satisfazendo muito. O meu sonho ali de adolescente jovem. Eu estava um dia assim na rua, encontrei um amigo que eu tinha trabalhado com ele no meu segundo estágio, e ele me convidou para ir para essa aceleradora tocar um projeto com Python. Na verdade, não era nem um projeto com Python, era para tocar um projeto ali que era uma coisa de celular. Até comentei outro dia no Twitter, a gente digitalizou, criou um programa ali para Android, que era a digitalização das fichas do programa de saúde da família. E a ideia era colocar o agente de saúde da família com aquele celularzinho com um aplicativo Android, para ao invés do cara marcar na mão, ele marcasse ali no celular, para que você meio que digitalizasse o processo, os KPIs ali, várias outras coisas fossem beneficiadas da digitalização, essencialmente ali da coleta de dados. E aí nessa época eu estava meio que estudando Python, e aí eu tinha descoberto o Django, que foi muito importante assim nessa transição, lendo um pouco sobre startups e tal. E aí, cara, eu aceitei, fui trabalhar, trabalhei nesse projeto, criei esse aplicativo, criei um back-end com Django e Python. De alguma forma ali o projeto meio que não deu muito certo, e no mesmo momento eu estava fazendo um freela para uma empresa de saúde ocupacional, que um amigo meu tinha me indicado para um amigo dele, e eles tinham acabado de abrir essa empresa. E aí eu fiz um freela, que era um projeto em Python com Django também, muito simples, que era aparecia uma tela ali no monitor de uma clínica, e aí o médico clicava num botãozinho, chamava lá o paciente tal para a sala tal, e aí disso veio, agora você bota o resultado do exame no sistema, agora tem um relatório, e essa coisa foi crescendo, crescendo, crescendo.
Uma hora esse projeto ele se tornou muito mais importante que o outro projeto lá do aplicativo Android, para o programa de saúde da família. E eu tinha foi uma coisa muito feita tudo de boca ali na ingenuidade, né? Não sei, uns 24 anos ali sem contrato, uma coisa muito informal. E aí, takeaway desse processo foi que esse freela se tornou uma coisa importante ali dentro da aceleradora, só que ao mesmo tempo eu tinha um desejo muito grande de voltar à faculdade e fazer um mestrado. E aí, cara, rolou a oportunidade de vender a minha participação nesse processo aí, nesse acordo ali de boca entre eu, a aceleradora, e a empresa que estava precisando, desenvolvendo esse software. Eles não tinham uma operação de tecnologia ainda. E aí, cara, fiz um acordo ali com a aceleradora, com a empresa, peguei uma grana e aí consegui me matricular no mestrado. Então, eu acabei voltando para o mestrado depois de ter quase aproximadamente uns 8, 9 anos de mercado. Essa foi a minha primeira experiência ali. Até naquele momento eu nem via isso um pouco como empreendedorismo, mas essa foi a minha primeira experiência como empreendedor, porque eu comecei essencialmente sozinho, né, de casa, assim, no meu tempo livre, chegava do trabalho e começava a fazer esse freela, e aí levei para a aceleradora, depois a gente contratou um cara que virou meu amigo, Diego Ducão, até um cara aí que tocou hoje numa Algo Rave. Ele é um artista que cria música através de algoritmos, e a gente trabalhou junto nessa iniciativa. E depois que eu saí, cara, o sistema virou uma coisa gigantesca, com single sign-on, vários componentes, deixou de ser um monolito, até da época que eu saí ainda era um monolito. Aí virou uma coisa já pela necessidade, uma arquitetura orientada a serviços. A empresa cresceu muito, expandiu para várias clínicas no Brasil, um pouco até impulsionado pela digitalização. E ali foi quando eu realmente aprendi a construir produto do zero, porque uma coisa é você entrar numa empresa, já tem uma estrutura ali, você entra, tem que desenvolver uma feature, e ali tudo já está estruturado. Outra coisa é quando você começa a resolver um problema quando não existe nada. Uma experiência única. E eu acho que dali eu comecei a falar, cara, é isso que eu quero empreender, quero construir do zero. Não sei, você tem um pouco mais de flexibilidade quando você está ali no Big Bang, no início de tudo. Perfeito. E só para duas coisas que você mencionou, muito bacana essa história toda. E é importante mencionar também que nenhuma empresa já aparece pronta, né? Você mencionou aqui, você começou fazendo freelance, você começou a criar um código para um produto que era X, aquilo ali começou a evoluir, você começou a adicionar outra funcionalidade, e daqui a pouco você tem um outro produto que não era o produto original, mas ficou um produto mais importante para o cliente do que era o produto original, e a empresa toma um caminho diferente, né? E a coisa vai evoluindo também. Queria só mencionar duas coisas que você falou. Você falou de aceleradora, que eu acho que nem todo mundo no grupo entende o que é uma aceleradora, mas basicamente é uma entidade que ajuda, já tem experiência de criação de empresas e ajuda empresas a irem para frente, correto? Exatamente, cara. Assim, aqui no Brasil o termo comum é aceleradora. Aqui na Alemanha eles chamam muito de company builder, ou seja, são empresas que o business delas são criar empresas. E aí eles oferecem todos os serviços necessários para que você crie um negócio, porque tem a parte legal, tem a parte de formalizar ali uma empresa e tal. Tem todo um suporte que é, de alguma forma, genérico, independente do business, independente do domínio ali que aquele novo negócio vai resolver. Mas essencialmente é isso, é uma empresa que ajuda outras empresas a crescerem. E você mencionou também outro termo que é KPI, né? Que é o Key Performance Indicators, correto? Exatamente. Explica para a gente um pouco o que quer dizer KPI. Bom, isso é legal que a gente já pode trazer um pouco da parte de data science, mas essencialmente o indicador ele mede alguma métrica que é importante para o negócio. Então, sei lá, algumas métricas que são quase que universais, podemos dizer, por exemplo, uma taxa de conversão, né? Então, você tem, sei lá, 1.000 usuários acessaram o seu site num determinado mês. Vamos botar um número legal aqui, 100 converteram. Então, você tem 100 sobre 1.000,
10% converteram. O que é uma conversão? Aí varia de negócio para negócio. Às vezes, você pode levar a conversão a um nível extremamente granular, que é, não sei, o cara assinou um podcast, por exemplo, ou o cara realmente executou uma transação financeira, comprou um produto. Mas dentro de negócios complexos, naturalmente você vai acabar olhando ou acabar definindo múltiplos indicadores, né? Múltiplos KPIs, múltiplos indicadores de performance. E muita coisa tem que ser medida em cima de algum impacto no KPI. Então, se você, não sei, vamos tentar trazer um exemplo concreto ali. Se você tem um e-commerce e é difícil realizar o pagamento, você vai impactar negativamente a sua taxa de conversão. Mas se a questão do pagamento ali é fácil, o cara tem que colocar poucos dados, poucas informações, e funciona da primeira vez, e toda a experiência carrega rápido, naturalmente você vai ter uma taxa de conversão maior. Mas se você for para uma startup hoje, uma das coisas mais fundamentais que você define no início são quais KPIs que você está olhando. É o cliente, o que você está melhorando na vida de um cliente. A gente pode estender esse papo para daqui a pouco, mas essencialmente é isso. São formas de você medir concretamente performance ou indicadores ou coisas que estão acontecendo numa empresa. A gente pode ir para um caminho existe muito KPI no mercado que é chamado, é o que se dá o nome de Vanity Metric, né, que é a métrica da vaidade, que ele, na verdade, ele não te está dando muita informação, mas ele te dá um número que te permite fazer um marketing em cima, digamos assim. Mas hoje em dia é muito difícil você ver uma empresa que não tem um conjunto ali de KPIs que ela está monitorando, e existe uma cobrança ali do management ou do CEO em que esses KPIs melhorem, porque eles são, no fundo, quando você cria uma empresa, você quer resolver um negócio, você tem que estar gerando algum impacto positivo e você tem que saber como você vai medir esse impacto. Do contrário, você está fazendo um monte de coisa aí sem saber se está dando certo ou não. Correto. E é bem interessante isso tudo, né? Você tem uma empresa, você tem objetivos, e se você não está medindo o seu progresso também, aquela empresa vai ter problemas, né? E é bem interessante, bem importante você definir exatamente o que precisa ser medido e o que é realmente importante para levar a empresa à frente, né? Mas, Felipe, você mencionou a tua entrada no mestrado aqui, eu queria levar para esse caminho agora, nosso papo aqui, conversar um pouco sobre. Você entrou nessa mestrado aqui, você foi trabalhar com ciência de dados, ou data science, como o pessoal fala agora, né? E você também foi para essa parte de aprendizado de máquina, né? Conta um pouco para a gente essa evolução, essa transformação da tua saída da tua startup inicial, a tua ida para a academia, fazer o mestrado e essa tua entrada nessa aprendizado de máquinas e data science, que fala um pouco para a gente sobre essas disciplinas e essa área especial. Beleza. Então, só para voltar um pouco aqui para reconstruir o contexto de novo, eu estava trabalhando nessa empresa, assim, ela não era minha especificamente, mas eu era uma pessoa que estava participando desde o início, então por isso eu tinha um direito a uma participação ali, de um acordo ali meio que informal, o que permitiu vender, aí eu consegui entrar no mestrado com bolsa, porque o mestrado que eu fiz eu não poderia ter o vínculo empregatício, então eu usei esse dinheiro para me manter um tempo. Quando eu entrei no mestrado, meu objetivo inicial era estudar linguagens de programação. Eu até no primeiro semestre fui fazer a disciplina de compiladores que eu não tinha feito na graduação com o Roberto Ireuzalinski, que é o autor do Lua. Mas naquele momento eu fiz também uma disciplina de machine learning, aprendizado de máquinas, como a gente, pelo menos lá na PUC-Rio, como a gente fala. Eu pensei muito, eu falei, pô, eu acho que na verdade eu quero seguir esse caminho aqui do aprendizado de máquinas. Ali foi quando eu comecei a ter o contato com machine learning, um contato ali formalmente, vendo os métodos ali dentro da perspectiva mais acadêmica. Aí você aprende ali o beabá, a árvore de decisão, uma regressão linear, alguns métodos probabilísticos simplificados. Depois fiz a segunda cadeira, também estudei muito análise e design de algoritmos, e aí você vem daquele overview todo, desde do Quicksort, e aí já na segunda cadeira ali de otimização, problemas complexos com grafo, problema do fluxo de custo mínimo, Strong Connected Components,
que são componentes fortemente conexos. Cara, eu peço desculpa até por às vezes estar trazendo termos em inglês, mas é porque eu já estou há um tempo aqui, eu acabo só lendo em inglês, e às vezes eu acabo até esquecendo quais são os nomes em português, não é por uma pretensão, não, mas é porque você acaba pensando em inglês, porque o meu dia a dia é inglês. Entendo perfeitamente. E aí acabei fazendo a minha dissertação de mestrado num problema de recomendação, peguei um algoritmo onde eu conseguiria exercitar um pouco de redes neurais, que é Restricted Boltzmann Machine, e aí implementei, a implementação está até no GitHub. Assim, já recebi muito e-mail de pessoas que usaram a minha implementação nas suas dissertações de mestrado e rodei minha implementação num dataset muito famoso de recomendação, que é o MovieLens. Foi ali que eu realmente começou a minha história dentro desse universo de data science, muito focado em machine learning. E como eu sempre gostei muito de programar, para mim uma grande graça de aprender isso era codificar ali a minha própria versão desses algoritmos e tentar entender o que é um algoritmo que aprende, né? Por que aprende? Isso era uma pergunta que sempre, até hoje, está na minha cabeça, né? O que é um algoritmo que aprende? Porque até então era muito diferente da minha experiência ali. Você programava, era sempre uma coisa de execução de regra de negócio ou problemas tradicionais da computação, né? Ordenação, busca, ou problemas de caminhamento em grafo, coisas desse tipo. E aí, quando você vai para machine learning, você tem uma outra categoria de problemas e você tem um universo enorme de categorias de tipos de soluções. Então, isso foi o que meio que me trouxe aqui até hoje, foi um grande interesse nessa área. E aí, só para adicionar algumas coisas, eu acabei voltando, espero que isso seja útil para alguém. Eu voltei para o mestrado já tinha 7, 8, 9 anos, não lembro agora precisamente, de mercado, obviamente, estava com o meu conhecimento acadêmico muito enferrujado, tive que estudar muito durante o mestrado para realmente, de alguma forma, acompanhar a parte matemática ali, mais teórica da coisa. E, cara, venho investindo nisso desde essa época. Não consegui, não é que não conseguia, mas assim, não parei de estudar desde essa época. Já para o final do mestrado, eu fui fazer um curso de verão no IMPA de álgebra linear, e aí eu vi uma forma de se ensinar álgebra linear completamente diferente do que você aprendia na graduação, muito abstrata, muito focada ali em teoremas e provas. Sofri muito nesse curso, assim, consegui lá a avaliação C, mas assim, foi muito bom para me dar um pouco do choque ali de realidade, de que investir nessa parte matemática ali não ia ser fácil, assim como você tem que estudar muito computação para ser um bom desenvolvedor. Se você quer trabalhar com data science, não adianta, não dá para fugir da matemática, pelo menos é a minha visão. Mas também tem muito conteúdo na internet. E aí, antes de terminar a graduação, também fui fazer um curso como ouvinte numa cadeira de introdução à análise, que é basicamente um curso de você estudar funções contínuas e limites, também muito focado em teoremas e provas, que não necessariamente tem uma aplicação direta, que eu faço hoje até como data scientist, mas que desenvolve o seu pensamento abstrato. Eu criei meio que uma forma de diferenciar um pouco a matemática da computação, que eu costumo dizer que a matemática está muito interessada em objetos, propriedades, definições, padrões, e a ciência da computação, a informática, ela está muito interessada em algoritmos, em computações. Às vezes você tem uma coisa que na teoria funciona, mas na prática você não consegue computar. Então, geralmente quem estuda, quem vem da ciência da computação, você está muito focado nos algoritmos. Como é que você inverte uma matriz? Qual é a complexidade de você inverter uma matriz? Mas o matemático ele está mais interessado na existência da matriz inversa para determinados tipos de matriz. Ele não se importa muito se, assim, entre aspas, né? Não se importa muito como é que você calcula a inversa de uma matriz, que é até um problema bem difícil computacionalmente. Ou como você representa um número de ponto flutuante e os erros que vêm das aproximações de você estar usando o número de ponto flutuante. A diferença que faz de um ponto flutuante em 16 bits ou em 32 bits,
1,64 bits. É aí que você começa a identificar um pouco as interseções entre a matemática e a computação, e é um pouco hoje como eu me vejo, qual que é o meu background. Assim, eu cheguei no mundo da ciência de dados pela computação. Tem pessoas que chegam pela estatística, tem pessoas que chegam até ou pelas ciências sociais, enfim, você tem que saber regressão, várias coisas ali que você estuda. E uma das coisas mais legais, pelo menos para mim, da ciência de dados hoje, é que você trabalha com pessoas que vieram de várias formações, mas que tem muitas coisas em comum. Às vezes, como você aborda o problema ou quais são os problemas que você está olhando quando você resolve um problema, eles são diferentes, mas por outro lado é isso que torna também o trabalho interessante, assim, enriquecedor. E aí, depois da faculdade, basicamente eu fui trabalhar com recomendação no hotel urbano, desenvolvi ali com os amigos algumas coisas de recomendação ali para envio personalizado por e-mail. Dali eu saí para montar a minha segunda empresa, que eu posso falar depois, mas a gente pode fazer um gancho aqui no Data Science também. Perfeito. E é muito interessante você olhar para trás, né? Que a gente está começando aqui, a gente começou com a primeira pergunta, como é que você começou e tal? E você fala, foi do bate-papo e tal. E você vê todo o desenvolvimento de uma carreira que te levou para a faculdade, que levou para você começar o projeto, você criou a primeira empresa, você saiu daquela empresa, aquela empresa tomou a sua vida própria, você resolveu ir para o mestrado e você se envolveu na área de aprendizado de máquina, inteligência artificial, e você agora está na parte de criar a sua segunda empresa, que é, eu acredito, é cognitivo.ai, não é isso? E depois disso você foi para a Alemanha. Então conta um pouco para a gente aí, como é que foi essa história assim? Você saiu do mestrado, você trabalhou um pouco nessas outras empresas que você mencionou e de repente você falou assim, pô, eu vou criar outra empresa e daqui a pouco você saiu daquela empresa novamente e foi para a Alemanha. Conta esse trajeto para a gente, como é que foi? Então, assim, a vida, né, às vezes a gente tenta planejar de uma forma linear e aí as coisas não acontecem exatamente como a gente imagina e a gente tem que tomar decisões, né? Por ter tido uma experiência legal trabalhando profissionalmente com recomendação e Big Data, e aí, pela primeira vez, profissionalmente processando ali um volume de dados que não era trivial, eu saí para montar a Cognitivo e a ideia inicial era criar software como serviço de recomendação para pequenas e médias empresas. Trabalhei nessa iniciativa por 2 anos, consegui um primeiro investimento com um cara que eu já tinha trabalhado na empresa dele, e aí ele fez um primeiro investimento ali, muito pequeno, assim, para o padrão americano, para o padrão europeu, uma quantia assim quase que irrisória. Acho que foram R$ 60.000, cara. Isso foi o suficiente para eu trabalhar alguns meses, criar um produtinho ali inicial que não estava completamente arredondado, mas que poderia ser colocado em produção. E aí fiquei 2 anos tentando fazer esse produto virar com outros sócios também, que hoje continuam tocando a Cognitivo. Num determinado momento, a gente avaliou que o produto não estava dando certo, que a gente ia dar aquela famosa pivotada, né? Já explicando o termo, mas quando você pivota uma startup, basicamente você está mudando alguma coisa ali no direcionamento estratégico da empresa, o produto. No nosso caso, era realmente mudando o produto, mas obviamente, como você já tem uma estrutura de empresa, aí já tinha um CNPJ, já emitia notas, já tinham pessoas contratadas. A gente passou, né, por alguns espaços de aceleração coworking, conseguimos um primeiro investidor que colocou um dinheiro maior, a gente ganhava um dinheiro com consultoria, usando um pouco da estrutura de processamento que a gente criou para o produto, mas o produto em si, o software como serviço, ele não estava trazendo a maior parte do faturamento da empresa, e aí houve essa discussão de pivotar, e nesse momento o meu sonho, eu sou muito guiado assim por uma questão individual minha, do meu sonho. O meu sonho naquele momento era muito do software como serviço. Carrego esse sonho ainda, e aquele produto original não ia sustentar a empresa no longo prazo, foi mudado ali. Eu lembro que eu tirei férias, tive um pouco numa crise assim existencial. Pô, será que não dá certo? Será que é isso? Será que eu estou errado? Há uns questionamentos que você, como empreendedor, você passa.
Acabou que a gente decidiu dividir a empresa em duas. Eu, por alguns meses, tentei tocar a empresa sozinho, mas basicamente foi impossível, porque eu tinha pouco recurso, não estava fazendo dinheiro, ou seja, não me sustentava. O produto tinha alguns problemas ali na conversão, na instalação, custava tempo, uma série de coisas ali que eu comecei a me questionar se realmente valeria a pena, porque o que você vive como empreendedor é que a partir do momento que o dinheiro acaba, ou você arruma um emprego ou você vai se endividar. Não tem assim, não, ou não sei, ou você a sua família pode te sustentar. Não era o meu caso, então se o dinheiro acabasse, eu já tinha duas filhas, né, um monte de compromisso, aluguel, escola, plano de saúde. Eu vi que aquilo ali não ia dar muito certo. Sempre tive a vontade de sair do Brasil, mas é uma vontade que estava ali dormente, tal, até porque sair com o filho tem uma complexidade, não é um impedimento, certamente, vários amigos também saíram, mas tem uma complexidade ali maior e tal, você muda a vida de uma família, né, para vir do Brasil, no meu caso, para a Alemanha. Mas aí, quando eu vi que realmente eu não ia conseguir, não seria possível tocar a empresa sozinho, ainda tendo o produto online, toda a infraestrutura, tinha que pagar uma conta mensal de Amazon. Quando eu botei alguns clientes na parede, eles não queriam pagar, então, então vamos desconectar e tal. Alguns problemas que você só enfrenta realmente quando você está empreendendo. Falei, bom, vou aplicar para fora. E aí, cara, Berlim, por algum motivo, por ser uma cidade progressista, cosmopolita, interessante, culturalmente interessante, tem uma variedade muito grande de coisas aqui e tal. Já sabia que tinha uma escola pública onde as minhas filhas poderiam estudar português junto com alemão. Apliquei para uma empresa daqui, foi muito engraçado, porque eu apliquei para duas empresas, uma que eu recebi a proposta, outra não recebi. E aí um dia eu recebi uma ligação 6 horas da manhã, que era eles falando, pô, então a gente quer te contratar. E aí aquela loucura de sair do Brasil, fechar a CNPJ, milhares de coisas. Vim parar aqui e aí vim trabalhar como Research Engineer, conectado, obviamente, com engenharia e machine learning, que era o meu background. E aí foi meio que assim que eu vim parar aqui na Alemanha, em Berlim, mais especificamente. Cara, é absolutamente fantástico nisso tudo, né? E você, bastante interessante também você falar sobre a empresa e mostrar também que nem tudo são flores, né? Você tem que pagar as contas, você tem empregados, você tem que pagar o salário dos outros, você tem que correr atrás de cliente, você não vai necessariamente ficar programando o tempo todo, você é uma startup, uma empresa pequena, você está criando o produto, mas ao mesmo tempo você está correndo atrás de clientes, você está preparando estratégia operacional, você está lidando com a parte de marketing, vendas e toda a complexidade de você ter uma empresa. E com relação a Berlim também, eu já tive a oportunidade de conhecer Berlim, é interessante você ver que, historicamente, né, quem conhece o que aconteceu na Alemanha, a Segunda Guerra Mundial e tal, e você vê o que aconteceu de ruim, é extremamente fantástico você poder ver Berlim, ver a cidade moderna que é, e também ver a Alemanha liderando basicamente o mundo, né, nesse momento que a gente está de pandemia e tal, a quantidade de aceitação, a quantidade de coisas boas sendo feitas na Alemanha realmente é absolutamente fantástico. E também um contingente grande de brasileiros também que indo para a Alemanha, além de você, né? Eu entrevistei a Ellen, não tem umas semanas atrás, e tem outros brasileiros que eu conheço também trabalhando por aí. E é um polo grande atraindo gente do Brasil para ir para aí. E Felipe, uma coisa que eu sempre vejo as pessoas do grupo de programação, os iniciantes principalmente, perguntando: pô, vale a pena programar? Vale a pena? Como é que vai ser fácil? Fácil, eu acho que todo mundo sabe que não é, né? Que é constantemente eu faço essa pergunta para os meus entrevistados aqui, todo mundo fala: fácil não é, mas. E valeu a pena, Felipe? E foi. Como é que faria tudo novamente? Você teria modificado algo para você chegar até onde você está agora? Ah, cara, com certeza. Obviamente você paga alguns preços no caminho, né? Como você falou, assim, a vida não é um mar de rosas. Quem já trabalhou alguns anos no mercado, meu caso, seu caso, você passa muitas situações de estresse, de entrega, pressão, burnout. Pelo menos no meu caso, eu passei por.
por tudo isso. Mas eu me sinto realizado, dado o que eu conquistei. Obviamente, o meu sonho é empreender. Como eu falei, assim, sou uma pessoa muito guiada pelo meu sonho, uma coisa muito particular minha, assim. E hoje eu até, como eu coloquei lá na bio, eu me considero um empreendedor em hibernação, mas eu ainda vou buscar o meu sonho, mas valeu, porque até o meu posicionamento como empreendedor, ele está completamente relacionado a tudo que eu aprendi ao longo da minha carreira. Então, eu sei que eu trabalhei numa empresa grande aqui, um retailer, né, um grande varejista de moda aqui da Europa, e eu consigo perceber claramente. Eu sei que é uma palavra meio tacanha, né? Mas eu tenho realmente um mindset mais focado no empreendedorismo do que um engenheiro que nunca empreendeu. Então, só para te dar um exemplo assim concreto, tinha que entregar um projeto e aí tinha um engenheiro sênior que o cara toda semana trazia uma biblioteca nova para instalar no projeto e chegou um determinado momento que eu ficava pensando assim comigo mesmo, pô, mas né, quando é que a gente vai entregar e botar em produção? Porque quando você bota em produção que você vê se o que você fez está impactando ou não, se o usuário está curtindo ou não, se o teu algoritmo está realmente impactando um KPI ou não. Então, para mim, a graça da profissão do engenheiro de software ou do data scientist é ver a coisa em produção, é ver o resultado final entregue para o cliente final, seja ele um consumidor ou um outro negócio, é ver o resultado daquilo ali. Mas tem muita gente, cara, que está vendo o desenvolvimento mais como, eu não sei, cara, você chegar lá e usar a última tecnologia, a última ferramenta, o último hype do momento. E eu, por ter empreendido, exatamente como você falou, você tem que entrar no sistema do banco e pagar o salário de alguém. Se tiver que, assim, um exemplo anedótico, né? Se você tiver que limpar uma máquina de café, você vai limpar a máquina de café, você não rejeita a tarefa. Você faz o que tem que ser feito para que o negócio dê certo. Mas isso é uma mentalidade empreendedora. Tem gente que acredita que, ah, não, eu sou um back-end engineer, então eu até poderia fazer alguma coisa de front-end, mas eu não faço porque eu não fui contratado para isso. Eu não critico, obviamente, quem pensa assim, mas na verdade, como eu tenho essa mentalidade empreendedora, eu estou sempre pensando no resultado final. Então, hoje eu trabalho como data scientist, mas se eu vejo um data engineer que tem bem menos experiência que eu, porque é mais novo, porque começou há menos tempo, tendo alguma dificuldade, eu vou e tento ajudar. Porque às vezes é bom, porque as pessoas gostam de você e você cria boas amizades ali, mas o que também pode ser uma armadilha ali que você acaba se desgastando também tentando solucionar todos os problemas. E no fundo, nunca vale tentar solucionar todos os problemas quando não é o seu negócio. Então também tem uma diferença muito grande quando é o seu negócio e quando você, né, hoje eu sou um funcionário de uma empresa, eu tento dar o meu melhor para a empresa, mas eu também tenho que me preservar como ser humano para que não sei, não adoeça de tanto tentar trabalhar, eu não sei, para outra pessoa enriquecer ali por causa do meu esforço ali que nem era necessário. Uma coisa que você percebe um pouco na Europa é que essas fronteiras são um pouco mais respeitadas. Não sei, acho que no geral existe também cobranças e prazos meio que não fazem sentido, mas de alguma forma eu acho que é mais possível você se esquivar de algumas coisas que não são sua responsabilidade principal. Obviamente, sempre quando a gente vai trabalhar fora, a gente não trabalha em todas as empresas, a gente não tem acesso a todas as experiências, todas as situações. Eu estou falando especificamente do meu caso. Mas é um pouco nisso, assim, eu me importo muito com o resultado final e eu evito fazer coisas que não estão impactando num negócio e às vezes você tem que questionar algumas coisas que são trazidas a você. Se eu deixar o meu manager hoje, ele fala, não, eu quero um chatbot. Hoje eu trabalho na indústria de garantias automotivas. E aí tem um processo que passa pelo nosso sistema, que é a concessionária fazendo diagnóstico de um problema num carro. E aí o meu manager, que espero não escute esse podcast, ele quer um chatbot. Só que eu, como data scientist, eu tenho que explicar para ele, olha,
Vamos começar com uma busca simples, porque talvez você já obtenha um grande benefício fazendo uma coisa que não é o chatbot. O chatbot vai consumir muito recurso. Por que você quer um chatbot? É só porque você quer uma interface que se pareça com um ser humano? Ou, no fundo, você quer uma coisa que pode ser uma busca, e se a busca for muito eficiente, você já está otimizando o processo, que é o tempo de resposta de quando o helpdesk técnico responde a uma pergunta de um técnico na concessionária. E tem gente que ainda não desenvolveu esse senso crítico e só meio que vai. E também entra nessa coisa do, então vou desenvolver um chatbot. E não tem nem muita noção do trabalho que dá, e do custo, e da manutenção, e da como vai ser difícil ser realmente muito efetivo nessa tarefa. Eu acho que hoje em dia eu me beneficio um pouco como data scientist do meu caso, né? Não estou querendo generalizar para vários casos, mas eu acho que eu consegui a vaga que eu consegui hoje porque eu sempre estou muito focado no negócio. E tem muita gente que está pensando primeiro no método, né? Eu vou entrar nessa empresa para usar Deep Learning. E nem pensou ainda nos problemas precisam, que a empresa precisa que seja resolvido antes. Como eu tenho um foco muito grande no negócio, mas qual o problema? Mas o que você quer otimizar? O que está ruim? Qual é o seu gargalo? E aí, se você melhorar esse gargalo, quanto você impacta no faturamento ou na eficiência da empresa? Por ter essa pegada um pouco de negócio, eu acho que é por isso que eu consegui trabalhar como data scientist. Perfeito. E você está gerenciando a expectativa do cliente também, né? Que é um papel bem importante que é difícil alguém que está começando na área entender a importância do que você está falando. Né? Que você está criando um produto, se você pensar em metodologias agile de desenvolvimento e tudo mais, você tem que estar constante em interação com o cliente e tentar ajudar o cliente a entender o que faz sentido, o que não faz sentido, o que pode ser mais interessante fazer, o que pode ter um ganho maior, e tem todo esse trabalho a ser feito aqui para resolver também. O Felipe, e planos para o futuro? O que você tem em mente aí? Você está na Alemanha, duas filhas ainda na escola e tudo mais. O que você pensa em fazer daqui um ano, 5 anos? Qual o teu plano? Bom, é uma pergunta difícil, mas no fundo meu plano assim, final é sempre empreender. Novamente, espero que meus managers eles não vão entender português, espero que eles nem procurem por isso. Mas o meu plano hoje é me aproximar um pouco do ecossistema de empreendedorismo aqui em Berlim. Até como você falou, Berlim é uma referência hoje na Europa em termos de uma cidade que tem muitas startups, tem um dinheiro de venture capital acessível aqui, tem muitas aceleradoras ou company builders. E aí, apesar de hoje eu estar trabalhando como data scientist, o meu foco nunca vai deixar de ser ter o meu próprio negócio, empreender. Mas é sempre bom, porque quanto mais eu avanço como data scientist, mais eu também me habilito a criar uma empresa que machine learning ou inteligência artificial acabe sendo uma coisa fundamental ali do negócio. Eu sempre gostei muito de, pelo menos até hoje, variar os tipos de problema de machine learning que eu estou resolvendo. Então, eu também não quero me especializar num determinado ramo de negócio, ou só recomendação, ou não sei. Hoje eu trabalho com garantias, então eu estou estudando, lendo material, literatura sobre garantias e coisas de data science que estão associadas a garantias de veículos, modelo de sobrevivência, quando uma peça vai dar defeito, séries temporais, qual o número de visitas a uma concessionária para pedir uma garantia devem ser feitas na próxima semana. Então, tem toda uma gama de problemas ali que, por eu ter acesso aos dados e por eu estar trabalhando nesse contexto, eu tenho oportunidade de trabalhar e exercer e ter contato direto com o domínio, né? Que é, enfim, garantias dentro da indústria automotiva. Já tive contato com outros domínios. Quando eu vim trabalhar na Alemanha, eu vim trabalhar com recomendação de tamanho. Depois eu trabalhei na mesma empresa com detecção de fraude. Então a gente tinha um modelo ali de machine learning que dava uma probabilidade de uma determinada compra ser fraude ou não. Quase todos os mercados dessa empresa
Aqui na Alemanha também foi uma experiência, outro modelo de machine learning em larga escala. Então eu gosto muito de acumular essas diversas experiências para sempre estar olhando para data science de um ponto de vista muito estratégico. Como é que você soluciona problemas, independente do problema, o que é o ciclo de vida de um projeto de data science ou machine learning em produção. Você tem que monitorar o dado, você tem que monitorar a predição. Como você falou, você tem que gerenciar a expectativa de stakeholders. Hoje, o stakeholder é o meu manager, amanhã pode ser um investidor. São habilidades ali que você vai desenvolvendo, porque essas habilidades realmente você não aprende na faculdade. Isso eu posso garantir, você só aprende realmente no mercado. Como lidar com pessoas, como lidar com pessoas que abordam data science ou abordam engenharia de software de perspectivas completamente diferentes. Como é que você, até pessoalmente, como é que você lida com pressão, com entregas? Quais são os mecanismos que você desenvolve de aliviar a pressão, o estresse? Quando você tem 20 anos, você consegue tolerar um pouco mais de estresse, aí já depois dos 35, que é o meu caso, você já começa a não tolerar tanto estresse, então você começa a buscar na sua vida pessoal como é que você reduz um pouco do estresse para você não adoecer. E muito também interpessoal também, porque o trabalho exige relacionamento com pessoas, né? Não é só sentar no computador e resolver um problema, você tem que conversar com outros times, você tem que conversar com seu chefe, você tem que conversar com alguém que reporta você. No fundo, meu objetivo hoje é ganhar essa experiência. Quando eu vim, meu inglês não era tão bom, eu nunca fiz um curso de inglês, assim, nunca fiz um cursinho de inglês. Então, minha primeira experiência falando inglês fluentemente foi numa entrevista para a Amazon, e aí desenvolvi meu inglês aqui também, fui estudar o inglês, mas o meu objetivo final é criar uma empresa que tenha machine learning, que tenha data science, que tenha um propósito interessante num contexto europeu. E quando você está num país, como você falou, que é a Alemanha, que é um líder local, até um líder mundial em alguns segmentos, você de alguma forma tem um mercado ali, você pode ter uma perspectiva global, porque o recurso de investimento é muito alto aqui, a infraestrutura é alta, e o meu objetivo é explorar um pouco dessas características que Berlim, Alemanha, hoje me oferecem. E eu sempre vou ter um prazer muito grande em continuar estudando machine learning, matemática, lendo livros. Hoje em dia, eu até abandonei um pouco do que eu estudo de ciência da computação para estudar mais exclusivamente matemática. Tenho meus livrinhos aqui de álgebra linear, de análise real, probabilidade estatística, e sigo todo dia tentando ser um profissional melhor, estudando, balanceando o estudo com aplicação. É isso. Em geral, acho que consegui resumir bem aqui o objetivo. Beleza. E, Felipe, muito obrigado aqui por você compartilhar a tua história com a gente e te desejo um enorme sucesso em Berlim e com os teus planos aí para o futuro. E vamos conversando. Mais uma vez, muito obrigado aqui pelo teu tempo e um forte abraço para você, cara. Bom, obrigado pelo convite. Espero que as pessoas gostem da entrevista, que elas se sintam inspiradas ou que elas tirem algumas ideias aí do que eu falei. Obviamente, cada história é individual, eu tive a minha, cada pessoa vai ter a sua, algumas coisas podem ser comuns, mas assim, a última coisa que eu queria falar para a sua audiência é sempre ter um sonho e investir no sonho, porque como você falou, nada vem sem esforço, nada vem sem estudo, tem uma dose de persistência também grande. E é isso, cara. Que o pessoal no Brasil continue estudando, e acho que a garra brasileira é um diferencial, isso eu posso falar aqui já com bastante certeza, cara. O brasileiro tem uma garra que não consegui encontrar em muitas outras pessoas. E que as pessoas saibam usar, e um talento também muito grande, que as pessoas usem isso a seu favor e corram atrás de um propósito. É pelo menos assim que eu levo minha vida, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Realmente, nunca desista dos sonhos. Forte abraço, cara. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção. E o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.